Mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mostra para todo mundo que ele não se contenta em apenas ser o ministro e ser o relator de alguns casos ali dentro da Suprema Corte. Dessa vez, a gente está falando daquela DPF 365, que de certa forma é um decreto que limita o poder do Estado a agir dentro das favelas. E ele foi pessoalmente se encontrar com o governador Cláudio Castro para prestar conta ali de tudo que aconteceu naquela mega operação. Segundo alguns especialistas, isso é uma clara demonstração de poder e de intimidação do ministro Alexandre de Moraes em cima do governador do Rio de Janeiro. Só que, do lado de cá, acredito que a gente tem que se apegar aos números, porque, segundo as pesquisas, 90% da população ela concordou totalmente com aquela mega operação que teve. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, vai mostrar as imagens do governador junto com o ministro Alexandre de Moraes. Tem também a situação aqui que saiu a última informação agora dentro do canal Metrópolis, que estão planejando de tudo para prender o Bolsonaro na papuda aí na próxima semana. Tem aquele processo também correndo do Eduardo Bolsonaro, que a gente tem que ver muita coisa aqui nesse editorial. Meu nome é Samuel Fernandes, para quem não me conhece, eu sou analista de negócios lá do canal Editorial Central e às vezes a gente vem aqui também no canal do Dr. Sandro para trazer conteúdo extra, para comentar sobre todos os assuntos que teve aqui dentro da política nacional e na geopolítica também. Vamos aqui de matéria para a gente entender tudo o que aconteceu. Vamos colocar aqui primeiramente aqui, ó, esse vídeo que está circulando aqui nas redes sociais, depois do encontro do governador Cláudio Castro com o ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Esse vídeo, ele tem uma música, a gente está tirando aqui por conta dos direitos autorais, que ele geralmente desmonetiza aqui o vídeo, e a gente está trazendo aqui todas as imagens desse encontro aqui. Aí fica a seguinte pergunta que eu quero fazer para você deixar aí nos comentários. Aonde é que está na Constituição brasileira que um juiz da Suprema Corte ele tem que fazer esse papel aí de Ministério Público, de investigação? Aí fica a seguinte pergunta aí. Eu quero que você responda com naturalidade, se você sabe aí da Constituição, você vai saber falar que realmente isso aqui é uma clara demonstração de poder, uma clara demonstração de força e de intimidação em cima do governador. Mas a gente tem que se apegar, igual a gente disse no início, aos números. 90% da população, das pessoas que vivem dentro da favela, apoiou totalmente a mega operação que aconteceu. Então, não tem tanta conversa para esse assunto aqui e tirou todas as dúvidas aí, se alguém tinha ainda. Porque o ministro hoje, ele é o verdadeiro guardião da Constituição. E agora, vamos colocar aqui mais uma prova disso, que foi aqui essa matéria que saiu na Revista Oeste. Olha só, segundo essa informação, a polícia confirma vínculo de 115 mortos em operação com o Comando Vermelho e morreu ali 117 moradores da favela ali. E aqui nessa informação aqui traduz certamente toda aquela questão que envolvia que a narrativa da esquerda falava que tinha muitas pessoas ali que não tinha nada a ver com nada. E olha só essa perícia que aconteceu, essa matéria que saiu dentro da Revista Oeste. Olha só, a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira, dia 3, a lista de 115 das 117 vítimas civis da Operação Contenção. Ao todo, 121 pessoas morreram, incluindo 4 policiais, tornando a ação mais letal da história do país. O relatório revela que 95% dos mortos tinham ligação com o Comando Vermelho. A operação também atingiu criminosos de outros estados, 62 mortos eram de fora do Rio, com predominância Pará e Bahia. Então, desmontando aí todas aquelas narrativas da esquerda, a gente viu aí que até o deputado, que é o Ottoni de Paula, que se diz bolsonarista, de direita, ele fez algumas falas aqui, afirmando que tinha ali inocentes dentro dessa operação. E aqui a gente mostra aqui para vocês, para não ficar nada assim falado pro vento. Olha só, deputado Ottoni de Paula afirma que mataram filhos de pessoas da minha igreja, que nunca portaram um fuzil. O pastor e fundador da igreja, o deputado, ainda ironizou afirmando que, abre aspas, preto correndo em dia de operação na favela pode ser bandido. Então aqui nessa operação da polícia, isso aqui não se concretizou de maneira nenhuma. Então a gente tem que trazer os fatos aí, porque a gente entende que essa situação ela é muito complicada e ela pegou muita gente de
de surpresa aí, na questão aí do que estava acontecendo. Eles não esperavam de maneira nenhuma. E para finalizar esse assunto, a gente vai colocar um vídeo aqui onde mostra que o governador também ele visitou ali os policiais que são realmente os heróis nacionais, que são aí as verdadeiras vítimas dessa mega operação. Eu falei com o geral ontem, tipo isso aqui, a gente entrou pra história. Entrou pra história. Vocês entrou. Parabéns pra vocês. Tudo Não, é pra vocês. Vamos lá botar aqui lá. Meta de vocês. De vocês todos. Tá o Brasil inteiro, como o comandante estava falando, os policiais estão passando na rua, as pessoas estão aplaudindo. E hoje as pessoas entendem a dureza do trabalho policial e o quanto ele é vital para a sociedade. Infelizmente, tem gente que... Mostrando o apreço aí que ele tem para a população ali, na verdade para os policiais que fizeram aí o maior limpa da história até hoje dentro da comunidade, principalmente do Morro do Alemão e da Penha. Agora, para a gente continuar o nosso vídeo, vamos colocar aqui uma publicação que de certa forma se quer de partir o coração, que é a grande questão do sistema hoje no Brasil é que querem ver de todas as formas aí o Bolsonaro atrás das grades. Eles querem ter aquela fotinha dele ali segurando as grades para de certa forma acabar com qualquer tipo de moral que ainda eles acham que ele deve ter. E aqui a gente vê aqui a tristeza que é. Olha só essa publicação aqui do canal Metrópolis. Aliados avaliam que Bolsonaro deve ficar poucas semanas na Papuda, mas presta bastante atenção aqui. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF enviará o ex-presidente para o presídio da Papuda na semana que vem, após rejeitar os embargos de declaração protocolados pela defesa. Atualmente, o ex-mandatário cumpre prisão domiciliar. O entorno de Bolsonaro avalia que ministros da Suprema Corte veem a cadeia como um símbolo do julgamento da trama golpista. Sob reserva, um integrante da família do ex-presidente diz que o movimento é uma tentativa de humilhar e desgastar o ex-mandatário. A aposta, contudo, é que Bolsonaro ficará poucas semanas no presídio e que o STF restabelecerá a prisão domiciliar devido à condição de saúde dele. O ex-presidente enfrenta problemas em decorrência da facada que tomou na eleição de 2018 e neste ano foi diagnosticado com câncer de pele. Questionado na última sexta-feira sobre a possibilidade de o ex-mandatário ser enviado à Papuda, o STF não emitiu posição oficial. A coluna apurou, contudo, que a questão tem sido discutida internamente entre ministros. Um influente magistrado da corte, que mantém interlocução com Alexandre de Moraes, defende que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. Moraes, por sua vez, tem defendido que Bolsonaro vá para Papuda em uma cela especial com televisão e ar-condicionado. Ministro Alexandre de Moraes quer ir numa cela especial com apenas televisão e ar-condicionado. Isso aqui é uma sacanagem maior do mundo. Isso aqui a gente tem falado sempre, que é aquela questão, eles querem sim a foto do Bolsonaro atrás das grades para tentar humilhar ele de tudo quanto é forma. Não basta tudo que fizeram aí, colocou policiais dentro da casa dele, tudo que aconteceu. Ele está preso injustamente há praticamente 60 dias, a gente tem visto, porque a PGR ela tirou aquele processo que colocava ele naquele crime de coação, que agora quem está colocado aí dentro daquele processo é apenas o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. O Bolsonaro foi retirado do nome e ele está preso até hoje, injustamente ali com a prisão domiciliar. E o trânsito dele não foi julgado completo nesse caso, total aí do 8 de janeiro. Então a situação aí, a gente sabe que a perseguição é muito grande aqui nesse país, mas mesmo sendo assim, olha só essa publicação da revista Veja, que foi republicada pela Easy Fatos. Olha só, o poder do ex-presidente. Mesmo censurado, Bolsonaro tem mais seguidores do que Lula e 36 petistas somados, mostrando que ele é a verdadeira relevância aqui desse país. E essas pesquisas que mostram aí que Bolsonaro está totalmente desgastado e que não tinha nenhuma força para voltar à presidência da República, isso aí a gente vê nesses números que é pura conversa fiada, que Bolsonaro é sim a maior liderança da direita da história aqui da América Latina. E olha só, para a gente confirmar aqui essa notícia aqui que saiu. Apesar do governo Lula dobrar os gastos com propaganda, o ex-presidente Bolsonaro mantém um domínio avassalador nas redes. Segundo o levantamento, Bolsonaro sozinho acumula 73,7 milhões de seguidores em todas as redes sociais.
Este número supera a soma de perfis de 36 líderes da esquerda, incluindo Lula, Janja, Haddad, Boulos. E o contraste revela que a força da direita supera o investimento maciço da máquina estatal de comunicações. Isso aqui nada mais é do que a pura verdade que está acontecendo no Brasil. Certamente, se você tem Instagram, se você tem qualquer tipo de redes sociais, Facebook, provavelmente você já deve ter visto algum vídeo do governo federal patrocinado ali mostrando o que o governo Lula quer que mostre. Então, assim, a situação ela já caminha totalmente aí ao contrário nas redes sociais, porque a gente sabe aí que o Bolsonaro, toda a direita, ela tem muito mais relevância aí em tudo aí que a gente percebe. E a grande mídia, onde se encontra o verdadeiro diferença entre o poder da direita e da esquerda, e fica aí na Rede Globo, essas grandes mídias de televisões aí que são patrocinadas pelo governo, que são praticamente a porta-voz. E a perseguição, ela também não para. A gente vai colocar aqui essa publicação da Band News, onde mostra que o Eduardo Bolsonaro também está chegando o julgamento dele, naquele caso do crime de coação. Olha só, a denúncia começa a ser julgada no dia 14 de novembro pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que a perseguição a qualquer pessoa que intimida o sistema, que faz o que fez. A gente viu que o Eduardo Bolsonaro tem trabalhado muito lá nos Estados Unidos. Não que ele tenha o poder da caneta, mas ele tem o poder da influência de chegar nas pessoas certas dentro da Casa Branca e mostrar todos os fatos que aconteceu. E nada mais foi do que isso. E a questão aí da Lei Magnitsky, do cancelamento de visto, foi denúncia da parte dele. E graças a ele, por ele ter essa competência. E olha só, o Supremo Tribunal Federal marca o início do julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro. O deputado do PL de São Paulo é acusado por coação por suposta atuação para constranger o Poder Judiciário e articular sanções internacionais contra ministros da Corte. Nessa fase, a primeira turma vai decidir se vai abrir uma ação penal contra o Eduardo, tornando-o réu. Se isso ocorrer, ainda deverá ser realizada uma instrução processual, na qual a acusação da defesa terão a oportunidade de apresentar suas provas e inquirir testemunhas. E a gente vai ver que isso aí é pura perda de tempo, porque a gente já sabe dos resultados a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal já começa a investigar qualquer fato que seja. No caso desse cidadão aqui, foi o único que teve diferença no tratamento. Olha só, após decisão do STF, tornozeleira do Mauro Cid é retirada, que foi o delator do caso da trama golpista. Olha só que coisa assim que a gente não pode nem acreditar muito. Não acredito que a gente tem a população tão dividida assim, tá tão na cara o lado certo e o lado complicado da história. Olha só, o delator da trama golpista, o ex-ajudante de ordens da presidência da República, Mauro Cid, teve a tornozeleira eletrônica retirada nesta segunda-feira, dia 3. A remoção vem após a conclusão do julgamento da trama golpista, especialmente em relação a Cid. Outros réus ainda aguardam análise de recursos apresentados no Supremo Tribunal Federal. Na última quinta-feira, dia 30, o ministro Alexandre de Moraes, o relator do tema no STF, determinou o início do cumprimento por Cid da pena por tentativa de golpe de Estado. O delator do esquema golpista, o Cid, recebeu a pena mais leve entre os condenados pela primeira turma do STF. O colegiado fixou a punição de 2 anos e reclusão de regime aberto, com o cumprimento de medidas cautelares. Diferentes dos demais, no caso do Cid, não apresentou recurso, os chamados embargos de declaração, contra a sentença definida em setembro pela primeira turma do STF. E as medidas determinadas por Moraes, Cid também terá que cumprir o recolhimento domiciliar no período noturno das 20 horas, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã, integralmente nos final de semana. Então a gente vê que o tratamento foi bem diferente desse cidadão aqui, que mudou várias e várias vezes a sua delação, que falou várias, assim, coisas que a gente não pode nem considerar como provas, mas foi o suficiente para prender o Bolsonaro por 27 anos de prisão ali. Tem condição o negócio? Deixa nos comentários aí, a gente precisa de saber da sua opinião nesse caso, porque não dá para levar tão a sério assim a justiça do Brasil hoje. E agora, a gente vai colocar aqui uma outra publicação para a gente continuar o nosso vídeo, que é para mostrar para vocês um vídeo aqui que quem trouxe foi o Raul Canal, que é um
que é um cidadão brasileiro, um médico, que gosta muito de se posicionar nas redes sociais, onde mostra aqui também como que funciona dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, a folha de pagamento do que o Brasil gasta somente com os deputados aqui dentro do Brasil. Olha só esse vídeo. Você sabe, tem ideia de quanto custam os deputados federais para os cofres públicos por ano? Assista o vídeo até o final, porque eu também tomei um susto com o valor. Vamos começar com o salário dos deputados, que eles chamam de subsídio. Cada deputado recebe R$ 46.336,19. Isso representou no ano R$ 285.545,64. Mas não é só isso. O deputado não trabalha sozinho. Cada deputado pode nomear até 26 assessores parlamentares ou secretários parlamentares. Isso tudo custou no ano passado para os cofres públicos R$ 672.125.970,22. Eles também têm direito ao auxílio moradia, já que apenas 70 deputados federais não têm imóvel funcional ou abriram mão do auxílio moradia. De auxílio moradia e imóvel funcional, nós gastamos ano passado R$ 5.552.889,42. Eles também recebem diárias de viagens. Não tem nada a ver com passagem aérea e nem hotel. É uma diária para ele gastar com coxinha no aeroporto, cafezinho, refrigerante, um chopinho, qualquer coisa assim. Essas diárias custaram ano passado R$ 3.764.176,01. O pior ainda está por vir. Tem as cotas parlamentares. De cotas parlamentares foram gastos ano passado R$ 250.972.172,58. Quanto custou essa brincadeira toda? No fim do dia, nós pagamos ano passado para manter a Câmara Federal, para manter os 513 deputados federais, R$ 1.217.617.793,87. Tudo gasto do seu rico dinheirinho, do suor do seu trabalho, do sacrifício dos seus impostos. Quantas UPAs, quantos postos de saúde, quantas escolas deixaram de ser construídos, reparados, manutenidos ou reformados e poderiam ter sido feitos com uma verba gigante quanto essa. Marque o seu deputado federal aqui e pergunte para ele o que ele vai fazer o ano que vem para economizar um pouco do seu dinheirinho daquilo que é gasto aqui. Infelizmente a gente sabe que economizar não é o que os deputados geralmente fazem, não. Mas nesse caso aí, a gente faz a seguinte pergunta: será que tá valendo a pena a gente ter esse gasto todo aí com esses deputados? A gente sabe que tem muitas pessoas aí, principalmente os deputados da direita, que têm feito a diferença, têm batido de frente com o governo na hora que tem que bater, mas a gente acredita que esse número ele valeria a pena se realmente fosse bater de frente aí com tudo que o sistema está querendo impor, porque a gente sabe hoje que o executivo e o judiciário, eles estão assim no alinhamento total, e o que está quebrando um pouco a situação é o Congresso, mas a gente precisa ser muito mais forte para ter realmente aí, para conseguir fazer a diferença. E a verdade tem que ser dita aqui, porque a questão ela é desesperadora, na verdade. Então a gente tem que falar a verdade, a gente tem que tentar abrir o olho do máximo de pessoas possíveis, porque a gente vê que a perseguição ela é muito grande a todo tempo aqui nesse país. Então a gente viu aí tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, principalmente com o Bolsonaro, que eles querem fazer o seguinte: nada mais é do que mostrar para o mundo o que acontece com a pessoa que confronta o sistema. Agora a gente vê aí que a situação ela tá muito complicada, mas a gente não pode perder as esperanças, a gente não pode parar de trabalhar, a gente tem que simplesmente seguir e esperar que a gente consiga fazer aí uma próxima eleição devastadora aí pro lado da esquerda e mudar o rumo de vez desse país. Olha só, a gente trouxe um vídeo aqui agora do Emílio Surita, que ele fala sobre a ingratidão também dentro da política, e ele também escancara para todo mundo que o espólio do Bolsonaro
todo mundo quer colar no Bolsonaro, mas na hora de apoiar é aquela outra história que a gente viu. Poucos a gente pode colocar nas mãos aqui quem realmente bate no peito e defende o Bolsonaro por tudo que fez. E olha só que foi muitos e muitos que foram eleitos por apenas estar do lado, por apenas ter uma foto com o Bolsonaro, a pessoa ali já votaria nele. Olha só esse vídeo. O que tem de político que se fez com o Bolsonaro, e que não é brincadeira, mas a gente sabe que a gratidão não é o forte do brasileiro. Não é. O brasileiro é o povo mais mal agradecido que existe, principalmente na política. Ele vê ali que tem um espacinho pra ele faz assim, ó. Né? A gente vê muito isso. Porque se você pensar, todo mundo quer o espólio do Bolsonaro. Todo mundo quer aqueles 60 milhões de votos do Bolsonaro, e o Bolsonaro tem um fã-clube no Brasil que não tem o que falar, que as pessoas quem gosta do Bolsonaro ama aquele Bolsonaro, gosta daquele Bolsonaro, aquele Bolsonaro aí, o cara que vai com a moto, o cara gosta desse Bolsonaro. Ele representa o cidadão comum, né? E o Bolsonaro que tomou de bolada nas costas, você pegar aí a turma e eles querem eu acho que quem tá segurando é o Eduardo, que tá lá, que tá querendo ou não, pauta, né? Não, ele tá trazendo a pauta. Sim. Ou fala que algum cara, esses caras aí da direita que seguraram a pauta de direita aqui no Brasil. Não tem um. Não, eu digo trazer pauta. Sim. O Eduardo, querendo ou não, fala, tá nos Estados Unidos. Mas é o cara que tá lá movimentando isso. É o cara que tá movimentando a direita, Eduardo Bolsonaro. Que é uma grande dificuldade da direita em pautar. Porque quem pauta a esquerda... sempre reação. Exatamente. O Eduardo foi lá e pautou. A gente tá falando isso aqui, realmente é o que vem acontecendo. E na ausência de Bolsonaro, eu quero saber qual que é a sua principal opção. Eu não vou citar nomes aqui, mas na ausência de Bolsonaro, mesmo ele não conseguindo apoiar alguém, eu quero saber da sua opinião, qual é a pessoa ali que você teria condição assim de votar totalmente. Aí, coloca nos comentários, que é muito importante pra gente saber dessa opinião também. Porque a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro ele tem feito um trabalho fenomenal lá nos Estados Unidos, por tudo que ele tem feito. Ele está escancarando para o mundo inteiro o que acontece aqui no Brasil, porque talvez, imagina só, se o Eduardo Bolsonaro não tivesse, se não tivesse um Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, imagina como estava a situação aqui agora no Brasil. A gente viu aí o desespero total dentro da Suprema Corte, o ministro Barroso aí pedindo para sair antes do tempo. A gente viu as notícias que saiu por último também, a ministra Carmen Lúcia, até mesmo o Gilmar Mendes, que pode vir aposentar antes do tempo. A gente vai ver muita coisa acontecer aí ainda, e ele fala e repete toda vez, não acabou por aí, e ele está correndo atrás aí de mais denúncias, principalmente para os ministros, que de certa forma, pelo que eles têm falado, tem tanto violentado aí os direitos humanos. Então aí, essa situação é o que pode vir a acontecer aí a qualquer momento. Agora, vamos colocar aqui uma publicação para mostrar para vocês também que quando a extrema esquerda ela domina o lugar, fica completamente complicado de você combater qualquer tipo de narcotráfico, qualquer tipo de tudo que for colocado na mesa. Olha só, a presidente do México, que é uma esquerdista, ela disse que não vai confrontar os narcoterroristas lá no México, que também é um país dominado aí pelo tráfico de drogas. A gente sabe aí que é um país vizinho dos Estados Unidos, que a população de bem tanto tem sofrido lá também. Mas olha só o que a presidente do país disse, olha só. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. A militarização e a guerra não funciona contra o narcotráfico. Olha só. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. A guerra contra o narcotráfico não funcionou, pelo contrário. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Foi o que ativou, foi o que instigou a violência no país. Prova disso é o Bukele, não é verdade? O que ele fez em El Salvador? Ele botou para ferrar com todos os bandidos, fez a mega prisão, prendeu todo mundo, e aí? Um país que era extremamente violento, ele é a prova viva de que sim, se você não bater de frente contra o crime organizado, você não consegue. E ele também naquela mesma
fala dele, ele disse: por que o governo não tem interesse em acabar com o crime organizado? Porque estão dentro do crime organizado. Prova disso aqui é uma situação muito parecida dessa que está acontecendo agora no México. Eu quero também saber da sua opinião, se você concorda com a opinião do presidente do El Salvador, o Nayib Bukele, ou você concorda com essa cidadã que fala que você não tem que confrontar o crime organizado com guerra. Tem alguma outra maneira? Fala para ela explicar para todo mundo aí, porque o mundo inteiro não sabe. Só ela que diz uma asneira dessa aqui. Agora, para a gente finalizar nosso vídeo, vamos colocar aqui uma publicação para todo mundo relembrar daquela cidadã que é a grande especialista em segurança pública do Brasil. Pode ser futuramente até uma próxima ministra do Lula da segurança pública. Olha só, o vídeo que está viralizando nas redes sociais aqui dessa pessoa. Não é o crime que entrou na política, é a política que organizou o crime. E isso é muito importante que a gente tenha claro. Se todo mundo aqui quiser brincar, e é muito sério no Rio de Janeiro, porque hoje o que a gente vive é o Estado brigando com o Estado, o tráfico no meio, procurando saber qual é a aliança provisória que ele vai fazer, que dá estabilidade aos seus contratos e a população ali exposta à bala achada, à bala chamada bala perdida, ao tiro amigo, que é o que o policial também vive. No estado do Rio de Janeiro, e sobretudo na região metropolitana, a polícia do bem está sendo acuada e expulsa das ruas pelas polícias do bem, dos bens. Quem tem feito os policiamentos nos espaços aqui no Rio de Janeiro tem sido firmas clandestinas de segurança, o que a gente chama de milícia, terceiro comando puro, enfim. Ou seja, o Estado terceirizou isso. Por quê? Porque o Estado tem funcionado como uma grande imobiliária que arrenda território, faz operações. Só de analisar assim, o perfil da pessoa, só de ver ela, já lembra aí do delegado Palumbo, que fez ali um debate ao vivo com ela e colocou ela no lugar dela, porque sinceramente é só aqui no Brasil que acontece uma situação como essa, de dar a grande mídia dá um ibope para colocar uma pessoa dessa para falar sobre segurança pública, no caso aí do Rio de Janeiro. E como a gente disse no início do vídeo, o governador Cláudio Castro, ele está de parabéns, e ele não tem que prestar conta nem para o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e nem para o Luciano Huck, e nem para essa cidadã aqui. O que ele fez foi extremamente certo, foi extremamente seguro. Ele mostrou tudo que fez, e realmente quem confrontou a polícia se deu mal, porque peitar no tete-a-tete ali o BOP e a Polícia Civil ali mais preparada do Brasil, que é do Rio de Janeiro, naquela situação de guerra dentro de favela, os caras são extremamente especialistas nisso. Agora, pra gente finalizar nosso vídeo, vamos colocar aqui uma publicação que foi feita aqui pelo Leandro Castro, que é um advogado, que ele colocou aqui o vídeo do Lula, que foi exatamente o vídeo que ele falou, só que com diferente detalhe. Com o cabelo do pessoal do Comando Vermelho. Olha só que vídeo. Você não sabe se você presta atenção na fala do Lula ou se você presta atenção no cabelo do Lula. Olha esse vídeo. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado. Quero te perguntar, o que foi pior aqui? Foi o cabelo ou foi a fala? Coloca nos comentários aí que é importante pra gente saber, que eu quero saber da sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se você gostou das informações que a gente trouxe, deixe aí nos comentários, ajuda o nosso canal. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios lá do canal Editorial Central, e a gente sempre tem falado sobre essas matérias, de tudo que acontece no Brasil em tempo real, trazendo as últimas informações para todo mundo ficar extremamente atualizado. Se você gostou, comenta, ajuda o nosso canal, segue aí, o link tá aqui na descrição, ajuda o nosso canal também. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.